meus lindos, seguinte, deixa eu tirar esse fonezinho aqui, porque ele é do celular, eu estou falando com o microfone, acho que vocês todos vão poder ouvir bem legal, não sei nem se o áudio tá legal. Galera, eu estou falando com o Robigol, que o Robigol é o cara da produção aqui, viu? Robigol fica aqui, ó, do meu lado, dá um grito aí, Robigol. Ele gritou de verdade, galera. E seguinte, olha, a gente tá aqui no escritório, né? E com muita alegria eu quero gravar essa aula para você, beleza? Seguinte, a gente vai falar sobre como aumentar a tua absorção nesse exato momento, a tua aprendizagem. Eu quero te ajudar a aprender, porque é fundamental você ter essa característica a partir de agora. Essa característica vai te ajudar em todas as áreas da sua vida, inclusive no seu atual trabalho, inclusive em qualquer tipo de processo seletivo que você fizer. Só um detalhe, tá? Esse curso inteiro aqui, do Propagandista Gratuito, ele vai te ajudar em outros processos seletivos. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu fui para outros processos seletivos, eu tinha esse conhecimento, tinha adquirido esse conhecimento, eu tinha entendido que convencer pessoas é muito fundamental e importante, e eu comecei a desenvolver isso pouco a pouco. Mas quando eu adquiri esse conhecimento e eu fui adquirindo e praticando isso, eu consegui ser aprovado em outro processo seletivo antes de ser aprovado na indústria farmacêutica, por exemplo. Isso aconteceu comigo. Então eu espero que aconteça com você também. Beleza? Então vamos lá. Como aumentar a absorção da aprendizagem agora? Eu quero que você tenha em mente uma coisa que eu aprendi com um cara chamado Jim Quick. O cara é um super cérebro global e é uma sumidade incrível no que tange a memória, tá? É importante você ter em mente a palavra dado. É uma palavra bem simples, você vai associar agora exatamente com aquela imagenzinha de dado. Você vai melhorar a tua aprendizagem com dado. Como assim, Gabriel? Com dado. Pensa bem, primeiro D de dado, a gente vai falar sobre desaprender. Pô, Gabriel, como assim? Eu vou aprender, vou melhorar a minha aprendizagem desaprendendo exatamente isso. A maior parte de nós, muitas vezes, não aprendemos o suficiente ou não ganhamos todo o gap de potencial que nós temos em aprender porque nós achamos que já conhecemos algum tipo de informação. Então é importante que nesse curso, dentro da sua jornada, dentro de qualquer curso que você for fazer na sua vida, ou dentro de qualquer jornada de aprendizagem, num trabalho, uma nova atividade, você tenha em mente o desaprender. Isso é quase que um chamado à humildade. A humildade de você se esvaziar até das coisas que você acha que sabia, porque dessa forma você vai ganhar um espectro maior de aprendizagem. Então uma coisa que você tem que ter é uma mente de principiante, literalmente uma mente de principiante. Você tem que se esvaziar daquilo que você achava que conhecia sobre aquele assunto, já que vai ser te ensinado aquele assunto naquele determinado momento, naquele determinado período. Gabriel, eu entrei numa empresa nesse exato momento. Eu vou aprender uma nova função, velho. Se você já sabia de alguma coisa, se esvazia desse conhecimento. Isso não significa que você tem que esquecer esse conhecimento que você já tem. Você vai guardar numa gavetinha, bem escondidinho, vai passar a chave e você só vai reabrir essa gavetinha depois de um mês. Depois de 30 dias, quando todo mundo, todos os setores já tiverem te ensinado aquilo que você deve aprender para aquela função, você agora vai pegar aquilo que você aprendeu e você vai reabrir aquela gavetinha depois de um mês, desempenhando aquela atividade nova. Você vai reabrir aquela gavetinha daquilo que você achava que conhecia sobre aquela função e você vai ver se tem alguma pasta ali dentro daquela gaveta que linka, que casa com o aprendizado que você teve durante um mês, tá certo? Então é literalmente ter uma mente de principiante, é ter humildade. A segunda coisa muito importante, dentro ainda da primeira letra D, que é desaprender, é você se esquecer daquilo que não é relevante, que não é importante para aquele exato momento. Muitas pessoas perdem de aprender porque estão distraídas. E a distração literalmente vai te gerar um gap de aprendizado. Você não vai aprender na máxima potência. Então é importante que você tenha presença para aquilo que você está aprendendo, para aquilo que você está fazendo, algum tipo de leitura, um curso online, ou então, se você está aprendendo algum tipo de atividade na prática fazendo, você tem que ter presença e foco. Foco. Foco significa desfocar dos outros distratores de atenção. Então, muitas vezes as pessoas pensam que o problema delas é memória, mas não é. Muitas vezes é de foco. Ah, Gabriel, eu sempre vivo perdendo meu celular. Eu sempre fico me esquecendo se eu tranquei o carro ou não. Se eu tranquei a porta de casa ou não. Você não está esquecendo. Não é memória o seu problema. O seu problema é de foco. Quando você está fazendo aquele tipo de atividade, você não está presente para fazer aquilo. Então, um tipo de exercício importante é você, antes de começar uma aula minha aqui no curso, você fazer um exercício de respiração intensa e profunda durante 30 segundos. Inspira e expira, se coloca presente e você vai entender uma coisa que eu falo sempre aqui no curso. Ative o modo aula. Sempre que você vai aprender alguma coisa, algum tipo de atividade, mesmo que seja prática, ative o modo aula. Como assim ative o modo aula? É você literalmente estar presente e focado, ok? E a quarta coisa importante, ainda dentro do primeiro D, que é desaprender, é você esquecer as suas limitações.
Já ouviu aquela frase? Você já deve ter ouvido. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É exatamente isso. Então, se você fez parte da educação do século XX, assim como eu fiz, provavelmente foi te ensinado isso. Que você tinha algumas limitações, que você precisava de alguns tipos de limites para a sua aprendizagem. Não! Você precisa entender que você está ali com uma posição humilde de aprendedor. Aprendedor para se tornar um fazedor. Uma pessoa que aplica o conhecimento de forma prática na sua vida. Só que, para você ser um aprendedor, você precisa entender que não há limite para o seu aprendizado. Não há limite. E nem adianta. Se houver limite, não adianta você entender qual é o limite do seu aprendizado. Não vai fazer muito sentido, não vai construir, não vai colaborar com essa construção dessa aprendizagem, ok? Então, da palavra dado, foi o primeiro D. O A. O A é de ativar. Aprender não é um esporte para telespectadores. Aprender é um esporte para quem entra em ação. Eu vou tocar de novo na educação do século XX, tá? Muitas vezes, a educação do século XX se dava exatamente dessa forma, trazendo um padrão passivo para o aluno, para o aprendedor. Então, aprender não é um esporte para telespectadores, é um esporte para quem ousa questionar, fazer anotações, levantar a mão, perguntar, tirar dúvidas, entregar, fazer trabalhos, fazer apresentações, porque dessa forma você está aprendendo um pouco mais e a gente vai tocar nesse assunto. Então, o A é o A de ativar. Você precisa ativar, então, a sua aprendizagem. O segundo D é de determinar. Isso mesmo. Você é o responsável por determinar o estado mental o qual você vai aprender. O estado mental é o ambiente pelo qual nós fazemos o que fazemos. Então, se você, por exemplo, estiver num estado mental de muita tristeza, de melancolia, provavelmente a tua performance em aprender ou fazer qualquer coisa não vai ser a mesma do que seria se você tivesse muito ativo, se você tivesse com um estado emocional de gratidão, por exemplo. Eu costumo pensar que o estado emocional de gratidão é um dos melhores, é uma das melhores emoções para você gerenciar qualquer tipo de ação. Eu digo que a gratidão é a força motriz da ação. Então, se você está no estado emocional grato, você consegue gerar mais riqueza, mais produtividade do seu aprendizado ou daquilo que você vai fazer. Então, é muito importante que você tenha em mente isso. Informação mais emoção, memória de longo prazo. Então, se eu te pedir para você lembrar de alguma música, comida ou aroma na sua infância, você provavelmente vai se lembrar de alguma coisa que te marcou emocionalmente, que gerou um registro na tua memória. E esse registro na tua memória está presente até hoje. Veja, tua infância, eu não sei quantos anos você tem, mas eu imagino que já se passaram alguns anos. E é óbvio que você não lembra de tudo que aconteceu, mas você lembra desses momentos que te marcaram de forma emocional. Certa vez, assistindo um filme muito consagrado, né? Um drama conhecido, coisa terrível, quase uma história de terror, é a história do Homem-Aranha, né? O super-herói Homem-Aranha. Não sei se você já assistiu ou não, mas o tio Ben, ele fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se você inverter essa frase, o contrário também, o inverso também é verdade. Com grandes responsabilidades também vem grandes poderes. E você é o responsável por determinar o teu estado emocional na hora de aprender ou de fazer alguma coisa. Você é o governador desse tipo de situação. Você vai determinar aquilo que você sente em determinado momento da sua vida. Então é muito importante que você se coloque aqui no curso, ou em qualquer outra coisa que você for fazer na sua vida, num estado emocional de curiosidade. Literalmente, troque a sua esperteza por curiosidade. Se coloque na cadeira do humilde, do aluno, participe de forma ativa, desaprenda, ative e agora determine o estado emocional que você vai aprender. E o O de dado é o O de orientar. Literalmente, quando você aprende na perspectiva de que você vai orientar outra pessoa naquele mesmo conteúdo, a sua capacidade de aprender se torna muito maior. Porque você tem uma avidez um pouco maior em entender as conjunções, os porquês daquele conteúdo. E dessa forma, entendendo os porquês, as conjunções do conteúdo e não apenas o conteúdo em si, você vai ter uma capacidade muito maior de ensinar, de passar esse conteúdo adiante. Então, eu literalmente quero que você, a partir de agora, seja um aprendedor nível dado. Então, você vai desaprender, você vai ativar, você vai determinar e você vai orientar. E essa orientação vai ser muito poderosa. Beleza? Essa foi uma aula para você melhorar a tua experiência aqui dentro do curso. E eu espero que você cresça em aprender. Aprender, aplicar o que aprendeu, porque aí sim você vai ter grandes poderes com grandes responsabilidades. Vamos junto para a próxima aula, tamo junto, grande abraço. Me segue lá no Instagram se você não me seguiu ainda, Gabriel CBO. No YouTube, Gabriel CBO. No Facebook, Gabriel CBO. Só é colocar Gabriel CBO, muito fácil, tá aqui embaixo. E no podcast, seja no Spotify ou na plataforma do SoundCloud ou do podcast mesmo, Conversa de Impacto. Tamo junto, grande abraço, valeu!